Reforço confirmado para o técnico Fernando Diniz. O jogador chega ao Vasco da Gama nesse próximo dia 23 para se juntar novamente ao elenco Cruz Maltino. Além disso, tem também informações importantes sobre o nosso Vasco da Gama, calendário detalhado para o mês de julho do nosso Cruz Maltino. Tem também uma triste notícia, porque, sinceramente, a Rede Globo, a principal emissora, né, do Brasil, vamos ser sincero, ela fez uma publicação ontem após o Fantástico sobre o Mundial de Clubes. E eu não sei por quê, qual motivo, qual razão, qual circunstância, ela debochou do Vasco. Ela fez questão de debochar do Vasco da Gama. Eu queria só entender o motivo, eu vou trazer isso daqui também a você neste Boa Noite Gigante. Além dessas, muitas outras informações. Tem Lloyd Augusto doidão aí em festa no Rio de Janeiro, então fique atento, fique ligado, porque você terá pela frente aí um Boa Noite Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas. Você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo aqui do nosso canal, chegando pela parte da noite, para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Vambora juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro do YouTube. Show de bola, vascaíno. Vambora então, sem muita enrolação. Fala logo sobre o nosso Vasco da Gama. E antes de entrar no assunto sobre Lloyd Augusto, sobre reforço para o técnico Fernando Diniz, sobre essa loucura da Rede Globo, quero falar sobre a tabela detalhada do nosso Vasco para você aí, amigo vascaíno, ficar de olho. Porque hoje a CBF divulgou a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil, partidas que serão disputadas entre os dias 29 de julho e 7 de agosto, e também mais detalhes do Campeonato Brasileiro até para o Vasco da Gama, né? Com relação às oitavas de final, foi-se definido o jogo de ida do Vasco. Estará acontecendo no próximo dia 30 de julho, tá, amigo? Numa quarta-feira, às 19 horas e 7 horas da noite. Esse jogo aí terá transmissão do Sport TV e do Premier, jogo que vai acontecer em Maceió. Além disso, jogo de volta será em São Januário na terça-feira, tá? Dia 5 de agosto, às 21h30, 9h30 da noite. Sport TV e Premier também farão a transmissão dessa partida. Então, diante disso, ficou definido assim, né? Perdão, a tabela do Vasco da Gama deste mês de julho. O Vasco já volta contra a equipe do Botafogo, aliás, adiado o jogo do Botafogo pela própria CBF. Então, o Vasco entra em campo no próximo dia 15 de julho agora, contra o Independente Del Valle no Equador. Depois do dia 15, o Vasco enfrenta a equipe do Grêmio no dia 19 de julho, às 5h30 da tarde. E no dia 22 de julho, o Vasco enfrenta a equipe do Independente Del Valle no jogo de volta, às 9h30 da noite. No dia 27 de julho, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do Internacional. Esse jogo vai acontecer no domingo. E no dia, como eu acabei de trazer a vocês, 30, numa quarta-feira, o Vasco da Gama enfrentará a equipe do CSA, né? 30 de julho, quarta-feira, às 7h30 da noite. Domingo contra o Mirassol, dia 2. Aliás, sábado, dia 2, contra o Mirassol, Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco enfrentará o CSA no jogo de volta, no dia, como trouxe a vocês agora há pouco, no dia 6 de agosto, às 9h30 da noite. Aliás, no dia 5 de agosto, às 9h30 da noite. Então, tá definido, tá detalhado o calendário do Vasco, o final desse mês de julho, e ali até o primeira semana, né, do mês de agosto. E falando até em Independente Del Valle, amigo vascaíno, de olho aí no adversário do Vasco dessa Copa Comebol Sul-Americana, Independente Del Valle hoje é o primeiro colocado do campeonato equatoriano, empatou recentemente em casa, tá, para o nono colocado, que é o Libertad do Equador, por 1-1 pela 16ª rodada. O Independente Del Valle, informação importante para você, não terá férias durante o Mundial. Segue aí, né,
normal o campeonato equatoriano, até porque nenhum clube do Equador se classificou para o Mundial de Clubes, então, diante disso, o campeonato equatoriano não parou, segue a todo vapor, e o Independente Del Valle vai enfrentar a equipe do Vasco da Gama, meu amigo vascaíno, assim, sem férias. Vai estar bem fisicamente, num ritmo legal, um ritmo de jogo diferente do Vasco da Gama, que não vai ter ritmo de jogo. O Vasco vai ficar um mês parado, né? Até esse jogo importante que terá contra o Independente Del Valle. O Independente Del Valle vai seguir jogando. Então é importante até a preparação física do Vasco, o departamento de futebol do Vasco, procurar algum jeito de tentar equilibrar essa questão do ritmo de jogo. Porque o Vasco tem a seu favor, tem pró ao seu lado a questão de estar bem fisicamente, descansado, porque um mês sem jogo, mas tem contra, né? Ou seja, algo desfavorável esse ritmo de jogo que, por conta de um mês longe dos gramados, vai acabar sim prejudicando. Show? Deixa a sua opinião nos comentários se você tá ansioso. Eu tô muito ansioso para esse jogo aí dos playoffs contra a equipe do Independente Del Valle. E eu imagino que o elenco também esteja ansioso, né? E é isso que pelo menos eu espero. Porque, amigo torcedor vascaíno, simplesmente, né? Simplesmente o elenco tá de férias e tem jogador aí, ó, maluquinho, tá? Maluquinho mesmo. Ele já é meio maluco por si só, mas parece que o homem endoidou mais. Lloyd Augusto, que tava doido para conhecer o Rio de Janeiro, tava doido para vir para a cidade carioca, veio, tá no Vasco, tá conhecendo a noite carioca e foi gravado, foi visto numa festa aqui no Rio. Se liga só aí o que os amigos vascaínos fizeram ao encontrar Lloyd Augusto numa balada aqui do Rio de Janeiro. Olha o homem, Lloyd Augusto, doido da cabeça. Ele endoidou. Se liga só. Bota você! A noite! Vamos, porra! Vai, onde tá aí? Não, papo. Mais foda! Eu tô adorando! Mais foda, mais foda! É o Vasco. Manda pro Lugão. Vascão! Ligado! A Polina! Tá fumando vape, fumando maconha, é foda, é foda. Força jovem. Outros clubes tá assim. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí, simplesmente Lloyd Augusto, muito doido, né, cara? Tem que ir, cara, muito doido. Eu, nesse momento, eu não tenho nada a ver com a vida do Lloyd Augusto. Sabe por que eu não vou criticar? Porque ele tá de férias. O Vasco deu 10 dias de férias ao elenco, então ele tem direito de fazer o que quiser da vida dele. Silverhead tá lá na Suíça com a família, Lloyd Augusto tá curtindo do jeito que ele quer, no Rio de Janeiro, na balada, fazendo o que quer que faça, meu amigo, ó. Tá de férias. Enquanto o homem não tá dentro de CT Moacir Barbosa trabalhando, eu não tenho por que criticá-lo. Se ele tá de férias, que faça o que quiser, aproveite as férias, mas que isso daí, essa vida, fique nas férias, né? Que ele não traga esse dia a dia para quando as atividades do nosso Cruz Maltino retornarem ao normal. Mas falando nas atividades do Vasco da Gama, porque já vai voltar, né? O vascaíno, tenho certeza, depois dessa atuação que tivemos contra a equipe do São Paulo na quinta-feira, tá com saudade. A gente tem uma informação importante com relação a um retorno, um reforço importante para o técnico Fernando Diniz, tá? Fernando Diniz terá um nome à disposição dele, uma novidade, nesse próximo dia 23 dentro do CT Moacir Barbosa, que é o nome do volante Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino, jogador aí de 21 anos de idade, atleta que estava emprestado ao Cuiabá até o final desse ano, até dezembro de 2025. Entretanto, amigo vascaíno, Carlos Eduardo no Cuiabá não vinha tendo muitas oportunidades. Carlos Eduardo, ele sempre foi um destaque da base Cruz Maltina, sempre foi um jogador que na base se destacou, apareceu, brilhou, inclusive com convocações para a seleção brasileira de base, aparecia frequentemente na lista de convocados, mas que não teve no profissional o mesmo desempenho, e eu até digo por falta de tempo, tá? O Carlos Eduardo estreia no profissional no ano de 2023, quando temos aquele início do Campeonato Carioca, onde alguns jogadores da base eles são integrados ao time principal, por conta da ausência dos principais jogadores no Brasil, no Rio. Inclusive, em 2023, o elenco principal foi para os Estados Unidos, para a Florida Cup, lembra? E aí, automaticamente, diante disso,
o Carlos Eduardo acabou fazendo parte desse elenco que estava presente para o Campeonato Carioca e teve um joguinho ali naquele ano. Ano passado foram 2 jogos e nesse ano foi 1 ano apenas, né? Ali no início dessa temporada, no início do Campeonato Carioca também. Diante disso, para ganhar cancha, a experiência foi emprestada ao Cuiabá, mas não conseguiu ter minutagem no Cuiabá. Foi apenas uma partida durante toda essa temporada pelo clube matogrossense, acabou não conseguindo ter um grande desempenho, atuou apenas em 25 minutos na vitória do Cuiabá contra o Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira, e desde então ele acabou não sendo relacionado nem sequer mais para as partidas. De lá para cá são 6 partidas do Cuiabá e em nenhuma Carlos Eduardo esteve presente na lista de relacionados. O Vasco, entendendo isso, foi até o Cuiabá e optou por solicitar o retorno do atleta. Então, Carlos Eduardo retorna ao Vasco da Gama, estará presente no CT Moacir Barbosa nesse próximo dia 23 de junho, data da representação do elenco cruzmaltino, e estará ali sendo reintegrado ao elenco cruzmaltino para aguardar novas oportunidades para seu desenvolvimento no futebol profissional, ou no Vasco, ou em um outro clube. Conhecendo o técnico Fernando Diniz, que tem essa característica de olhar sempre os jovens com um olhar mais atento, a gente viu um John Kennedy que o Fluminense fez exatamente a mesma coisa, né? O Fluminense viu que o John Kennedy não ia dar certo e levou o John Kennedy para longe. O Fernando Diniz fez questão de chamar o John Kennedy para perto e ele se destacou, a gente viu. Era um jogador que não servia para o Fluminense, estava emprestado para o Ferroviária de São Paulo, se não me engano, um clube da Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. Não era nem muito utilizado por lá, inclusive. E no Fluminense deu certo. Então, se fosse qualquer outro técnico, eu falaria que o Carlos Eduardo não seria utilizado. Como é o Fernando Diniz, eu prefiro esperar e ficar de olho aí no treinador. Jovem, iniciou sua trajetória ainda muito novo no Vasco da Gama e tem bola, tá? Tem bola, acho que vale sim a pena ficar de olho. Boa notícia? Gosta do Carlos Eduardo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E para fechar aqui com você este Boa Noite Gigante, quero falar sobre esse deboche da senhorita Rede Globo de produção, de televisão, que seja, né, meu amigo? É duro falar sobre isso, cara, porque o Vasco não tá no Mundial de Clubes. Inclusive, nesse momento, tá, eu tô gravando e tá passando um jogaço, que é Boca Juniors e Benfica. Eu tô doido pra assistir. Tô acompanhando o Mundial. Mas o Vasco não tá. É duro saber que os outros 3 grandes clubes do Rio estão e o Vasco não. Mas eu acho que essa parte ela tem que ficar pro flamenguista, pro tricolor, pro botafoguense, de zoar o vascaíno por onde está presente. Agora, de um grande veículo de comunicação e muito influente como é a Globo, não faz parte debochar. Não faz parte, sabe o que, amigo? Pegar pra si. Como eu vou conseguir explicar isso, né? Que automaticamente, a partir do momento que a Globo ela pega pra si essa responsabilidade de debochar do Vasco, ela tá tomando um partido. E ela tá tomando um partido oposto ao partido do Vasco, do torcedor vascaíno. Você tá entendendo isso? Olha que loucura. A Globo está tomando um partido contrário ao partido do torcedor vascaíno. Ou seja, a Rede Globo está mostrando que não faz parte daqueles torcedores, ou aliás, não fala a mesma língua dos torcedores do Vasco. E aí eu vou trazer aqui a vocês exatamente o vídeo da Rede Globo debochando do Vasco da Gama. Se liga só. Geral pensando que eu tô no caminho das Índias, mas eu mudei a rota pra assistir a Copa do Mundo dos Clubes. Partiu States, casaca! Fala, amigos do esporte. Hoje tem a resenha dos jogos da Copa do Mundo dos Clubes aqui no seu programa Cavaleiros da Mesa Redonda. E essa estreia do Flamengo amanhã? Bom, não tem mais um Rei Arthur Antunes Coimbra, mas levo fé que vai ser um bom jogo. Imagens exclusivas do vestiário? Temos. Foco aqui. A gente tem que fechar aqui porque eles estão atacando. Entenderam? Sim, professor! No próximo bloco, uma análise da seleção do técnico Sir Ancelotti. Deu ruim aqui, tá cabuloso. Tamo rodando há 5 dias e não achamos o caminho. Perdemos sinal, tô sem 5G, sem GPS, tentando ir na bússola mesmo, mas sei não. E o povo aqui não gosta de pedir informação. E vamos dar um giro pra gente ver o que estão falando por aí da Copa dos Clubes. Sou tricolor de coração. Eu só tava torcendo pelo glorioso. Eu tô torcendo pra dar muita zebra, sabe? Qual a sua mensagem para a Terra? Perdão! Esse Mundial de Clubes está indo longe demais. Vamos, Flamengo!
Nenhuma vaca sofreu durante a geração dessas imagens. A Estátua da Liberdade. Me zoaram, mas chegamos na América e eu vou ver o Vasco no Mundial! Mas o Vasco não tá na Copa dos Clubes. Aí tu me quebra. Vamos voltar. Onde é que fica a ré desse troço? Bom, amigo, então como vocês viram aí, né? É como se fosse Vasco da Gama, o navegador português, né? Eles fazem essa analogia, indo para Nova York, indo para os Estados Unidos, vendo a Estátua da Liberdade, e no final ele tem um aviso de que o Vasco não tá no Mundial. É simplesmente isso. Vasco da Gama sendo alvo de deboche. É duro, e eu fico por aqui depois dessa grande loucura. Se curtiu, deixe o seu like, curta, compartilhe, venha fazer parte da nossa família, canal do Gigante Vasco, e deixe aí nos comentários a sua opinião também sobre o que você achou da postura dessa grande emissora que representa aí todo o Brasil, deveria representar o torcedor vascaíno, mas infelizmente teve uma postura bem nada a ver com relação a isso. Vamos que vamos, curta, compartilhe, como eu sempre falo aqui, se inscreva, muito obrigado por tudo, e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!